uma semana sem pausa e enfim temos o capítulo 1144 de One Piece. Seja bem-vindo ao canal Bolha Anime e vamos dar uma conferida nos andamentos dessa semana. A gente vai começar hoje pela história de capa da Yamato, que tá de volta e a gente viu que ela deu conta do Rus sem muito problema. A espada do Yasuye foi finalmente recuperada e as garotas desaparecidas foram libertadas. A gente vê ali que o Minatomo também foi salvo, porém, tanto a Ult quanto o Page One eles não deram as caras nessa capa. Eu imagino que eles vão aparecer no próximo capítulo. O capítulo em si começa em um núcleo que não foi abordado na semana passada. A Ripley, ela continua mostrando mais locais da Árvore Adam pro Franky, e pra variar, mais uma grande revelação de Elbaf surge desse tour dos dois. A Ripley mostra pro Franky uma espécie ali de instalação super tecnológica, e o curioso é que a parte superior dela lembra muito a cabeça de um robô gigante. Isso ali lembra imediatamente o Emeth lá de Egghead, mas esse robô ele parece um pouco diferente, ele parece bem mais arcaico ali. O que não é surpreendente, visto que na página seguinte a gente tem a revelação pela Lilith que essa instalação parece ter mais de 3.000 anos de idade. Mas outra coisa que chama a atenção é simplesmente o tamanho dessa cabeça de robô. Colocando a Ripley ali, que é uma gigante em perspectiva, só a parte superior da cabeça chega a ser maior do que ela. E o Emeth, apesar de ser bem grande também, comparado com o Dory e o Brog lá em Egghead, ele não era tão grande assim. Na página seguinte, vemos que não só a Lilith já estava nessa instalação, mas a Bonnie também estava com ela. Elas estavam sem aparecer faz alguns capítulos, aparentemente elas se perderam ali na ilha e vieram parar aqui nessa instalação de forma extremamente conveniente, já que a Lilith estava procurando exatamente ali um local para montar um laboratório. Que bom que ela achou exatamente uma instalação científica na Terra dos Gigantes, né? A Ripley concorda com ela que a instalação é bem antiga e já dá uma contextualizada que nem mesmo os gigantes de Elbaf sabem exatamente o que é essa instalação. Eu tô sentindo um cheirinho de mais uma grande reviravolta do passado em breve, hein? Quando o Franky estava prestes a entrar na instalação, a Bonnie chama a atenção deles para a nuvem gigante que tá vindo para atacar o local e a gente tem uma caixinha introduzindo a criatura como Tempestade, que parece ser o medo de uma das crianças da escola. Depois disso, a gente corta de volta para a Vila do Oeste e somos introduzidos àquele esqueleto gigante que apareceu no capítulo anterior, de novo com uma caixinha de texto que apresenta ele como medo de uma das crianças, dessa vez com o nome de Drog. O povo da vila parece ter sido notificado de que as criaturas estão relacionadas à imaginação das crianças e dão um pequeno destaque à ausência tanto do Dory quanto do Brog, que estavam bêbados demais e tiveram que ir no banheiro. O Brook faz uma piadinha ali questionando se o esqueleto gigante é ele mesmo, e a gente vê os gigantes reunindo os chapéus de palha para tirar eles do local, tentando proteger eles da confusão. Tanto os chapéus de palha quanto o Kron, o filho do Scopper Gaban, querem participar da luta, mas os gigantes insistem para que eles sejam levados para um local seguro, visto que eles são tanto uma criança quanto convidados especiais na ilha. A Nami chama o Jaru e finalmente conta para ele sobre os gigantes que foram atacados no castelo. Esses dois gigantes revelam ao Jaru sobre os dois invasores, Shenrock e Gunko, e falam sobre um deles ter um poder bem esquisito, que no caso era a Gunko. O Jinbei assume ali que poderes estranhos geralmente estão ligados a Akuma no Mi, e supõe que se tratam de usuário de fruta. O Jaru manda os gigantes avisarem a todos sobre os dois invasores misteriosos, mas o Brook também analisa a situação bem precisamente e supõe que por ter tantas coisas esquisitas acontecendo ao mesmo tempo, pode ser mais de dois invasores, e os gigantes saem para avisar todo mundo. Os chapéus de palha novamente demonstram seu interesse em participar na luta e ajudar os gigantes, mas o Jaru se recusa, dizendo que eles são convidados e devem ir para um local seguro. Apesar de terem sido deixados para trás, os chapéus de palha que estavam ali na vila ainda pretendem ajudar na luta, e eles percebem que o Kron tá preparando um barquinho ali para ir para a batalha, ignorando as ordens do Jaru. Então eles se juntam a ele e partem para o campo de batalha. Voltamos pro acampamento dos Cavaleiros de Deus e a gente vê a Gunko escutando música em um tipo de fone de ouvido chamado TD, enquanto os gigantes avisam para a ilha toda sobre a existência dos invasores. Esse TD em especial eu acho bem interessante, que eles falam ali que é o nome desse fone. O Somers até dá um destaque nisso. Eu acho que esse TD tem a ver com Tone Dial, que são aqueles dials que reproduziam os sons na Ilha do Céu, e basicamente mostram pra gente que esse tipo de tecnologia também é usado pelo governo, eu acredito. Nos é chamado a atenção pro fato também que sempre depois de comer, a Gunko tem esse hábito de botar os fones de ouvido e escutar a música, mas o mais curioso disso é quando perguntam pra ela qual é a música favorita dela, que ela responde New World. Se você não lembra de cara que música que é essa é a música que o Brook canta no show dele lá em Sabaody, logo depois do reencontro dos 2 anos do Chapéu de Palha, confirmando aqui de forma bem inesperada que a Gunko é uma grande fã do Brook. A gente volta ali pro sol, tentando salvar as crianças, só que dessa vez, para não ser perfurado, ele tenta usar 2 escudos para parar elas no caminho.
A princípio, a ideia parece funcionar, visto que os espinhos não atravessam o escudo, só que as crianças, por elas estarem enfileiradas, elas começam a perfurar umas às outras enquanto elas caminham pra frente. O plano inicial não dá certo, e a Robin chama a atenção do Sol pro fato de que essa habilidade deve estar relacionada a alguma fruta, e o usuário deve estar ali perto, sugerindo que eles devem procurar por ele. Porém, o Sol diz que se forem atrás do usuário primeiro, as crianças já vão ter morrido queimadas muito antes deles conseguirem achar ele. Ele então tenta utilizar uma corda para segurar o último da fila no lugar, assim ele não vai ferir ninguém. Mas o Sol é surpreendido por mais um monstro dos medos, dessa vez o Fenrir, que parece estar sendo controlado para impedir eles de proteger as crianças. A gente volta ali para os gigantes, eles parecem estar discutindo entre si o cenário caótico que está rolando. As criaturas gigantes estão atacando não só a Vila Oeste, mas várias outras vilas da ilha também. Como eu tinha dito na semana passada, os gigantes estão tendo muito trabalho para lidar com esses monstros. Só o Drog ali deu muito trabalho para um grupo dos gigantes ali derrotar, e antes mesmo que eles pudessem descansar, surgem ali mais dois, dessa vez um fantasma e o dragão, que é chamado de Nidhogg. Os gigantes ali começam a fugir desesperados, mas de repente a solução que eu queria entender chega. O Dory e o Brog preparam um grande ataque e na página seguinte a gente tem uma página dupla onde com um só golpe eles derrotam não só o fantasma e o Nidhogg, como parecem também acertar de raspão um terceiro monstro gigante que não foi devidamente introduzido por nome ainda. O navio dos piratas guerreiros gigantes agora foi modificado para voar com as nuvens, e não só os gigantes estão ali, mas como eles trouxeram também com eles o Scopper Gaban, que é o braço esquerdo do antigo rei dos piratas, encerrando assim o capítulo. Parece que a grande solução do problema dos monstros vai ser basicamente os gigantes mais fortes e o Scopper Gaban, que também é um personagem muito poderoso. Eu gostei do capítulo, mas eu ainda fiquei na expectativa do gancho do capítulo anterior sobre o passado do Loki e do Hajirudin, que ficou bem de escanteio essa semana. Foi bem inusitado também ver essa instalação científica de 3.000 anos atrás em Elbaf. Principalmente pelo fato de que achávamos que o reino antigo de 900 anos atrás, que já era bem avançado, fosse o ponto alto de tecnologia, mas parece que aos poucos a gente está descobrindo que mesmo em um período de 3.000 anos atrás, a tecnologia já era bem avançada. Será que essa instalação é um resquício do primeiro mundo que foi mencionado lá nos textos Harley? Eu acho que essa parte da história vai ficar em segundo plano por agora, dando só um indício ali de que a gente vai ter mais mistérios revelados muito em breve. Outra coisa muito interessante foi essa revelação de que a Gunko é fã do Brook. Fora o Shamrock, esses outros Cavaleiros de Deus não me parecem ser tão ameaçadores assim, visto que eles foram introduzidos como uma das principais forças do governo mundial, e a Gunko especificamente teve um desenvolvimento muito curioso. Na introdução dela, ela foi mostrada como implacável ali, bem maldosa, mas tem vários pontos nela que dão indícios de que ela possivelmente pode mudar de lado a qualquer momento. O chapéu dela já lembra muito o chapéu dos membros do Exército Revolucionário, que é estranho, visto que ela é um dos membros dos Cavaleiros de Deus, que são inimigos diretos do Exército Revolucionário. Ela tem um medo esquisito ali do Nika, especificamente, que pode ter sido criado nela pelo governo mundial, e ela tá prestes a encontrar o verdadeiro Nika através do Luffy e possivelmente mudar de ideia sobre o que realmente é o Nika, e agora ela também parece ser uma grande fã de um dos membros do Chapéu de Palha. Algo me diz que ela vai ser importante mais pra frente e pode ser uma aliada ali inesperada. Talvez não em Elbaf, mas num futuro bem próximo. Outro detalhe que eu achei bem interessante foi que boa parte dos medos foi introduzido por nome nesse capítulo, porém 4 deles ainda não apareceram, sendo eles o Nika Mal, o monstro que foi acertado pelos gigantes no final do capítulo, mas não teve o seu nome ali introduzido, que todo mundo pensava que era o Loki, mas a gente ainda não tem certeza, o pássaro gigante que lembra um pouco o Itsumade, que é um dos Gorosei, e esse urso gigante de capacete. Eu não sei o que esses medos que não apareceram ainda estão fazendo, mas o Nika em especial me chama atenção porque ele é um personagem importante. Eu tô bem curioso sobre qual que é a intenção desses medos que não apareceram e o que eles vão fazer nos próximos capítulos. Outra coisa que é interessante sobre esses medos é o medo da tempestade, por ele justamente estar indo em direção a essa instalação científica. Será que ele tá prestes a usar um ataque elétrico lá e ativar alguma mecânica ou algum mecanismo antigo lá dentro? A gente vai ter que esperar pra ver. E por final, algo que eu esperava desse arco e tô gostando de ver é o Usopp. Depois de vários arcos de extrema covardia, o arco de Elbaf parece ser o arco de evolução real do personagem. Ao invés de ficar com medo dos monstros ali, da confusão toda, como ele normalmente fica, ele tá extremamente interessado em ir pra luta e ajudar os gigantes nesse combate. Eu espero um grande desenvolvimento dele nesse arco, e parece que a gente tá começando muito bem. E vocês, o que vocês estão achando? Deixem aí nos comentários. Semana que vem a gente ainda tem capítulo, então a gente vai ter mais um vídeo de análise. E também temos a grande volta do anime pra parte 2 de Egghead. Eu tô bolando alguns conteúdos bem legais pra gente falar sobre o anime nessas próximas semanas.
Deixa o like aí embaixo se gostou, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a próxima análise em primeira mão, tá galera? Vejo vocês no próximo vídeo. Falou!